Hoje nós vamos aprender a fazer costura de peças dobradas em peças fechadas, que é o que acontece com a maioria dos bracinhos e perninhas articulados. Oi, eu sou a Adriele, seja bem-vindo ao meu canal. Nas partes 3 e 4 do Ursinho Valentim, que foram os vídeos anteriores, eu te ensinei a fazer costura de peça aberta em peça aberta, que foi o pescoço, e costura de peças abertas em peças fechadas, que foi o caso do focinho, dos pezinhos e do rabinho. Se você perdeu, eu vou deixar os links desses vídeos aqui embaixo na descrição. Agora nós vamos costurar os bracinhos do Valentim. Então, agora, para costurar o bracinho, a gente vai dobrar ele ao meio, né? E vai costurar essa peça dobradinha, assim, aqui do ladinho. E pro Valentim segurar o coração, a gente vai colocar esses bracinhos virados pra frente, assim. Então, a gente tem que costurar eles de ladinho, inclinados, né? Então, eu vou marcar aqui a posição com o alfinete. Lembrem sempre, olha, vê se não tá torto, se não tem um mais pra trás, o outro mais pra frente. E aí, a gente volta pra fazer a costura. Então, marquei aqui o meu bracinho do lado de cá e do lado de cá. Então, vocês têm que olhar se ele tá na mesma altura, se ele tá os dois na mesma posição aqui de baixo, de cima. Olha de costa também pra ver se não tá torto aqui com o rabinho. E agora, pra costurar esse bracinho, a gente vai fazer o seguinte. Vou tirar esse alfinete aqui pra vocês conseguirem enxergar melhor. A nossa linha tá saindo desse ponto aqui. A gente terminou o bracinho com 8 pontos baixos. Então, se ele tá dobradinho no meio, tem 4 pontos do lado de cá e 4 pontos do lado de lá. Essa parte do bracinho, ela tá bem grossa, tá vendo? Porque são duas partes, né? O lado de cá e o lado de cá. Então, o que a gente vai fazer é tentar minimizar um pouquinho esse degrau. Então, a gente vai fazer a costura aqui, ó, daqui pra cá, tá? Pra poder apertar um pouquinho esse braço mais perto do amigurumi, pra ele ficar um pouquinho mais fino. Então, a gente vai pegar o ponto lá do nosso amigurumi, sair do lado. E aí, vou já tirar desse daqui também. A gente vai pegar os próximos 2 pontos do bracinho, o de cá e o de cá, de baixo pra cima. Então, de dentro pra fora, ó, dessa maneira. Vai apertar. E aí, a gente vai entrar lá no corpinho, no mesmo ponto que a gente saiu antes de entrar aqui. Então, entra aqui na frente no mesmo ponto e sai no próximo. Que no meu caso vai ser aqui, no meio desse ponto. E puxa. Tá vendo que a linha tá aqui, ó, saindo do bracinho, indo pro corpinho. A gente vai puxar essa linha de modo que ela aperte esse bracinho. E vai fazer a mesma coisa nos próximos 2 pontos, né? Então, entra de baixo pra cima. E aí, volta no mesmo ponto que você acabou de sair lá no corpinho. E sai no próximo ponto. Aperta. E depois, no último ponto, mesma coisa, de baixo pra cima, pegando os 2 lados do bracinho. E aí, volta no mesmo ponto. E eu vou sair com essa linha aqui atrás do meu corpinho. Aí. Puxo pra apertar o último ponto. E aí, esse bracinho não fica com aquele degrau tão aparente. Ele vai ficar assim, ó. E agora, eu vou deixar esse fio aqui pra gente arrematar depois e vou fazer a mesma costura do lado de cá. Então, olha lá, já tirei o alfinete aqui do começo. A gente tenta sempre deixar essa linha saindo, esse ponto, né, onde a linha tá saindo virado pra cima, porque daqui, vou virar aqui pra ficar mais fácil.
a gente vai fazer essa linha voltar lá pro corpinho. Então, a gente vai lá no ponto do corpinho, sai no próximo. Olha lá. E aperta. E aí, de dentro pra fora ou de baixo pra cima, né, aqui no bracinho, pega os próximos 2 pontos. E puxa. Volta no mesmo ponto onde você acabou de sair, com a linha lá no corpinho, e sai no ponto de cima. Tá difícil segurar aqui perto da câmera. Aí, aqui. Gravar costura não é uma coisa fácil, gente. É meio complicadinho. Puxa. E agora, de novo. Vai lá nos próximos 2 pontos. Pega eles. Volta no mesmo ponto onde você acabou de sair. E mais um pra cima. E agora, nos últimos 2 pontos. E aperta. Entra no último ponto e sai aqui no mesmo lugar da outra linha. Então, olha lá. Como a gente fez o bracinho virado pra frente, ele tá ficando bem abertinho, tá vendo? Porque a costura a gente fez bem apertadinha pra fechar, né, esse degrau. Então, ela tá repuxando esse bracinho pra fora. Aqui eu não me importo, porque a gente sabe que a gente fez esse bracinho pra frente, que é pra poder segurar o coraçãozinho. Então, tudo bem. Então, eu vou amarrar aqui. Tá vendo, ó? Quanto mais você puxa a linha, mais o bracinho abre. Porque a costura dele tá aqui, então tá repuxando pra cá. Por isso que eu fiz essa costura, porque eu vou prender o meu coração aqui. Eu acho, ó, esse bracinho ficou pra baixo, tá vendo? Esse daqui ficou mais aqui perto do pescoço e esse ficou pra baixo. Então, eu vou arrumar aqui, então, antes de arrematar, vou colocar ele mais pra cima e aí eu volto pra finalizar com vocês. Agora sim, já arrumei o meu bracinho, os 2 estão no mesmo lugar e eu vou arrematar esse fio. Então, vamos amarrar o fio dos bracinhos. Vou passar esse fio aqui na minha agulha. E atravessar o corpinho. Então, eu entro no mesmo lugar onde os fios estavam saindo para esconder o nó. E puxo. Então, a gente fez essa costura aqui pra poder mesmo diminuir esse degrau que tava aqui no bracinho, tá? Agora, eu vou mostrar um outro tipo de costura pra vocês, que facilita porque não tem esse degrau no bracinho. Então, não tem esse risco dele ficar assim, abrindo. Então, olha lá, fiz um outro bracinho aqui e eu finalizei ele de um jeito que ele fica fechadinho, com uma carreira só, com um lado só, tá vendo? Então, são só 4 pontos e não 8, né? Aquele grosso com 4 pontos de cada lado. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz, porque isso daqui facilita na hora da costura. Então, eu tô aqui com o meu segundo bracinho e eu fiz ele normalmente, até a carreira 13 com 8 pontos baixos. Aqui, no outro, a gente arrematou, deixou o fio pra costura, enfim, e aí a gente dobrou e ficou, né, com esse monte de ponto aqui pra costurar. O que que a gente faz, então, pra facilitar? A gente vai entrar nesse próximo ponto, ó, tá vendo? Eu terminei a carreira aqui, esse é o último. A gente vai entrar no primeiro ponto
E aí, aqui é um pouquinho mais difícil, mas, ó, a gente vai voltar nesse último ponto, de dentro pra fora. Então, você vai virar a sua agulha. No último ponto, o ponto que você acabou de fazer, você vai entrar com a sua agulha de dentro pra fora. Você vai atravessar a peça, tá vendo? Então, você passou a agulha por dentro do primeiro ponto da carreira e do último ponto da carreira. E aí, você vai fazer um ponto baixo, atravessando os dois lados. E aí, tá vendo? Ele junta as partes. Então, olha lá, de novo. Entra do lado de cá, no próximo ponto, e do lado de lá também, no próximo ponto. Tá vendo? A minha agulha atravessou o ponto de cá, as duas alcinhas do ponto de cá e as duas alcinhas do ponto de lá. Então, vou fazer mais um ponto baixo. Mesma coisa aqui no ponto de cá e no ponto de lá. E nos últimos dois, mesma coisa. Então, olha lá, como a gente tinha 8 pontos baixos, a gente dobrou e fez 4 pontos baixos, né? A gente fez um ponto baixo em cada 2 pontos aqui que a gente tinha no final da carreira. E aí, deixa um fio pra costura. Corta e tira aqui o seu fio do ponto. E aí, fica assim, ó, tá vendo? Fica mais fininho, não fica tão grosseiro quanto deixar ele abertinho. E isso aqui facilita na hora da costura, porque você não precisa repuxar tanto o fio para fechar essa bordinha. E agora, nesse ursinho, a gente vai fazer a costura com os bracinhos para baixo, porque eu quero mostrar para vocês como que fica a costura de ponto a ponto. Então, aqui, ó, os pontos estão paralelos, né? A gente tem os pontos assim e os do corpinho aqui na mesma direção. Então, eu vou prender aqui os meus 2 bracinhos com os alfinetes e já volto para fazer a costura com vocês. Então, olha lá, já prendi os meus bracinhos, eles vão ficar assim. E essa costura eu vou fazer um pouquinho diferente. Então, olha lá, deixa eu tirar aqui os primeiros alfinetes. A minha linha tá saindo aqui do primeiro ponto do bracinho. O que eu vou fazer é buscar um ponto lá no corpinho. Então, eu vou entrar em um ponto e sair no próximo. E aqui, a hora que eu sair no próximo, eu já vou sair aqui, né, pegando esse segundo ponto do bracinho. Então, olha lá, peguei um ponto do corpinho e já vou pegar esse ponto do bracinho. E a costura vai ficar assim. Eu peguei aqui o meio do ponto, deixa eu arrumar. Isso, pronto. Agora, ao invés de a gente vir pra cá, pra pegar o ponto do corpinho, a gente vai fazer uma costura paralela. Então, olha lá, eu vou voltar aqui, ó, por dentro do primeiro ponto, vou lá no corpinho, só que eu vou sair num ponto do corpinho que esteja atrás desse terceiro ponto, porque é aqui que eu vou sair com a minha agulha. Então, ó, eu vou entrar nesse primeiro ponto, pegar o ponto do corpinho e sair com a agulha aqui nesse terceiro ponto, tá vendo? Vou passar a minha agulha aqui. E aí, a linha vai ficar aqui, ó, entre o primeiro e o segundo ponto. Tá vendo? Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui pra finalizar. A linha tá aqui no terceiro ponto, eu vou entrar com a agulha no segundo e sair aqui no quarto. Então, ó, entro, pego o ponto lá do corpinho, saio e pego o quarto, o quarto ponto. Ai, tá difícil, deixa eu sair aqui primeiro. Saio lá no corpinho e vou entrar, então, aqui no quarto ponto. Olha lá. E aí, a minha linha, ela não vai ficando assim, como nas outras costuras. Ela vai ficando paralela ao ponto aqui, ó. E agora, pra finalizar, eu volto aqui no ponto anterior.
e faço o último ponto. E aí, pra dar um acabamentinho, eu volto aqui nesse último ponto e saio num ponto qualquer das costas. Olha lá. E aí, a minha costura fica paralela aos pontos. Então, o meu bracinho fica assim. Então, agora eu vou fazer a costura desse bracinho. Então, olha lá. Tirar aqui os alfinetes para ficar mais fácil de enxergar. Pego um ponto do corpinho, saio no segundo ponto. Vou entrar no primeiro ponto de novo, pegar o ponto do corpinho e sair com a agulha lá no terceiro ponto do bracinho. Então, vou passar por trás de onde tá essa linha. E aí, ao invés da linha ficar assim, ela vai ficar assim. Ó, ela tá no terceiro ponto, eu vou entrar no segundo, pegar o ponto do bracinho e sair lá no último ponto. Se tiver muito difícil, sai lá no corpinho, depois sai aqui no último ponto. E aí, finalizo entrando no último ponto e saindo aqui atrás, no mesmo lugar da linha do outro bracinho. E aí, essa costura fica assim, paralela. Então, olha lá. E aí, o meu ursinho fica assim. Então, vou arrematar aqui. Vou passar a minha linha por dentro do ursinho. Então, entra com a agulha no mesmo lugar onde estava saindo. E finaliza. Corta o fio. Prontinho. Ele vai ficar assim. Então, olha lá, essa costura aqui foi aquela que a gente apertou um pouquinho mais pra fechar o bracinho. E essa daqui, a gente já fechou o bracinho antes e depois fez a costura paralela. E aí, eles ficaram assim. Essa é uma costura mais simples, mas como as outras também deve ser praticada, porque assim você terá cada vez mais facilidade para fazer. O nosso próximo vídeo é a última aula do Ursinho Valentim e nele nós aprenderemos as costuras das orelhas, que também é uma costura de peça dobrada em peça fechada, mas que deixa a peça fixa no lugar. Me diz aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! E de... Tá certo? De novo. Ai, meu Deus, tá certo. Do Ursinho Valentim, eu esqueci o que é.